Muito prazer, galera. Eu sou o Gabriel, tenho 17 anos e sou o criador do projeto Soldado de Deus. Eu criei esse projeto já tem 6 a 8 meses com o intuito de poder passar uma visão mais ampla de como é a vida para os jovens e poder juntar mais os jovens e tirar eles das vidas erradas, entendeu? De poder estar fazendo uma comunidade ali com os jovens e ajudando. Eu criei um grupo no WhatsApp e temos 30 alunos. E para entrar nesse grupo não precisa pagar nenhuma taxa, entendeu? É um grupo onde você pode estar comentando sobre as suas experiências, comentando sobre os seus estudos para qualquer área de concurso. E esse grupo, ele tem a intenção de ajudar mais e sempre mais pessoas a saírem de uma zona de conformidade. Então, como eu já dizia, o real intuito desse projeto é agrupar mais pessoas que têm a mente aberta para poderem entender, cara, que esse mundo é um completo caos. E se você não saber jogar com as armas certas, você acaba virando ruína. E a ruína, cara, ela não só atrapalha a sua vida, como atrapalha a vida da sua família, a vida dos seus amigos, o seu futuro, o seu presente, a sua visão sobre como realmente é as coisas. Então hoje em dia tem bastante coisas que influenciam essa minoria boa a se tornarem pessoas ruins, pessoas de mau coração, pessoas que não entendem o que realmente viemos fazer aqui nessa terra, o que realmente somos, como que realmente deveríamos viver. E então, esse é o primeiro vídeo desse canal e eu espero que seja o primeiro de muitos. Eu não tô aqui pra falar que eu sou melhor ou que eu tive experiências melhores do que outras pessoas, porque realmente o certo é não se viver de experiências, mas sim buscar experiências. E eu busquei experiências em várias áreas e posso te dizer que algumas são bastante boas e outras são bastante pesadas. Algumas experiências que eu busquei me fez ser quem eu realmente sou. E outras me abriu portas para poder enxergar realmente como são as situações nesse mundo. E a aula de hoje vai ser uma aula de como se tornar homem na juventude. A juventude de hoje em dia está abrindo mão do seu futuro por coisas irrelevantes, como festas, como prostituição, como tráfico, a marginalização desse país. E essas são só uma das coisas que fazem você abrir mão do seu futuro. Eu estou aqui não como o melhor exemplo a ser seguido, por conta de eu ter só apenas 17 anos e realmente não ter vivido boa parte do que eu ainda tenho que viver. Mas com algumas experiências eu posso dizer que eu realmente tenho uma visão mais ampla do que certas outras pessoas, do que uma minoria boa. Então, uma dessas experiências foi começar a estudar para concurso.
Por conta de que quando você estuda para concurso, quando você quer algo, você tem que abrir mão de outras coisas. Como assim outras coisas? O concurso me abriu portas que nenhuma outra área poderia me abrir. Mas ele também fechou portas que, se eu não tivesse começado a querer algo, eu nunca teria fechado. Então, quando você realmente quer chegar em algum lugar, você tem que reivindicar de coisas que são temporárias, coisas momentâneas. Um exemplo que eu dou são de festas. Ah, mas você não vai em festa? Você não frequenta essa área de festas? Não, eu não frequento áreas de festas. Eu já fui em várias festas, eu já sei como que é, como que vai ser. Então, eu sei que não é algo bom, cara. Muitas pessoas estando lá pensam que aquele momento, ele é um momento de curtição, ele é um momento bom. Mas não, cara. Como um cristão, eu posso dizer que são obstáculos do inimigo para cegar como você realmente enxerga a vida, quando você realmente enxerga o momento ali, por conta de que é um momento passageiro, e naquele momento você acaba tendo que entregar suas energias ao mundo. E Jesus já nos ensina não se entregar ao mundo, mas a reivindicar, a largar o que o mundo tem a nos oferecer. Por conta disso, eu não frequento mais festas. Então, tá aí uma coisa que eu abri mão. Realmente, não por conta do concurso, mas por conta daquele ambiente onde eu não me sinto mais familiarizado com aquele ambiente. Outra coisa que eu abri mão foi parar de beber. Ou, como a galera gosta de falar, tomar os goles final de semana. Foi algo que surgiu de mim, essa vontade, e eu creio que é uma vontade de Deus. Por quê? Porque quando eu bebia, eu percebia, eu sentia que aquilo realmente não era algo bom. Muitas pessoas vão falar, ah, cara, mas eu bebo e fico de boa. Não, cara, você não bebe e fica de boa. Isso realmente é um vício. E quando você está em um vício, você não consegue enxergar, o vício não te deixa enxergar além dele, além das outras oportunidades que você tem. Então, cara, eu saía numa sexta-feira para beber com meus colegas. Várias vezes eu dormia na casa desses colegas e no outro dia eu acordava de ressaca e sem vontade de fazer nada, entendeu? É algo que sugava a minha energia. E como eu já disse, se tornou algo que atrapalharia no meu caminhar, na minha caminhada para o concurso. Então eu escolhi abrir mão, deixar de lado. E outra coisa também que eu posso te falar, te dizer que eu tive de experiência, foi abandonar o conforto. Ah, mas como assim abandonar o conforto? Abandonar o conforto de você estar em algum lugar e se sentir confortável naquele lugar, mesmo não estando, mas se sentir confortável e querer só ficar naquilo, ter só aquele pensamento. Isso se chama conformidade. Quando você se conforma com algo
que não está sendo bom para a sua saúde, bom para a sua mente, bom para a sua aptidão física, e você se conforma com aquilo, com aquele pensamento. Então, são coisas que eu deixei de lado, cara. E o conforto, por um bom tempo, ele me deixou preso em alguns vícios que eu não quero comentar, mas a maioria dos jovens hoje em dia estão perdidos neles. E eu tenho em mente que é possível. Não tenho em mente que é possível. Como assim eu não tenho em mente que é possível? Porque é possível, cara. Entendeu? É possível largar, é possível abandonar esses costumes, porque não é vício. Muitas vezes não são vício, são costumes. Por alguns outros costumes melhores. Eu tive um professor de português e ele me ensinou bastante sobre trocar algumas coisas por alguma outra coisa melhor. Tipo, você pode sentir a adrenalina de um jogo, do momento ali de um jogo, mas você pode realmente sentir outras adrenalinas. Há outros meios de sentir aquela sensação. E a corrida, cara, me proporcionou algumas sensações que eu pensava que outra coisa não ia me trazer, mas ela trouxe. E, cara, o intuito dessa aula não é fazer você querer mudar de pensamento, é fazer você pensar que há outros meios de ser feliz e de se tornar uma pessoa melhor, se tornar um homem. Cara, muitas atitudes hoje em dia te desvaloriza como pessoa. E realmente essas atitudes fazem você se tornar, fazem você passar uma vibe mais criancice, uma vibe de mais crianças. E para isso, cara, você tem que abandonar, como eu já disse anteriormente, certas coisas. Realmente, você se torna homem quando você consegue entender mais de como as coisas funcionam. Um exemplo, o meu pai, ele é um exemplo de homem. Por que ele é um exemplo de homem? Porque eu tenho ele como um exemplo. Por conta de, em meio a tanta luta, tanta dificuldade, que eu não vim de um berço rico, não vim de uma família rica, mas graças a Deus nunca passamos necessidade. O meu pai nunca me deixou faltar nada, tanto em conselhos, tanto na alimentação e tanto naquilo que eu realmente precisava. Muitas vezes eu não dei ouvido a ele e acabei pagando um alto preço por conta dessas minhas atitudes. Mas graças a Deus eu consegui realmente revisar o que eu fiz e hoje eu posso dizer que eu estou dando realmente orgulho ao meu pai. Mas ele também, ele foi um pai que nunca me deixou sozinho, então eu não tenho aquela visão de um pai ruim. Por isso, cara, muitas vezes eu não faço coisas que coisas que eu não fazeria se eu tivesse uma visão de como seria meu pai. Porque muitos não têm seus pais como espelho e acabam seguindo outras pessoas, tornando outras pessoas o seu espelho. O meu pai me ensinou a seguir um caminho reto, que é a presença de Deus. E por muito tempo eu quis esconder isso de mim mesmo. E não foi algo bom. Eu paguei um alto preço.
Mas, como eu já disse, eu tive tempo, tive a oportunidade de revisar tudo aquilo que eu fiz e hoje eu estou realmente dando orgulho a meu pai e minha mãe. E eu espero que algum dia eles possam ver esse vídeo e pensar, o meu filho, ele realmente se tornou um homem. Mas são caminhos que realmente, cara, a gente tem que passar para entender como realmente é a vida. Eu trabalhei dos meus 13 aos meus 17. Eu tô uns 4 meses sem trabalhar por conta dos estudos. Eu chego a estudar 6, 4 horas por dia e eu estou fazendo o segundo ano do ensino médio. Estou concluindo meu segundo ano do ensino médio esse ano. E ano que vem eu irei fazer o EJA. Mas, cara, eu agradeço também por ter meu pai, por ter me ajudado e por estar me ajudando. Porque se não fosse ele, cara, realmente eu não teria essa oportunidade de estar estudando para um concurso, de estar querendo algo melhor, para um dia dar a eles uma condição ainda melhor. E isso para mim, ter essa visão de como tratar os seus pais, é algo que se faz você se tornar mais homem. Como assim mais homem? Na Bíblia já fala que devemos honrar pai e mãe para que prolongue nossos dias na terra. Como assim honrar pai e mãe, cara? Dar a eles o mínimo, o mínimo do que eles fizeram por nós. Entendeu? Quando eu estava, podemos dizer, em caminhos errados, eu sabia que eu não estava dando realmente o orgulho que eles deveriam merecer. Mas eu creio que foi momentos difíceis para eles, eu sei que foi um momento difícil para eles, foram muitas orações, mas essas orações, cara, por isso que eu falo, dê valor aos seus pais. Essas orações da minha mãe e do meu pai foi o que me trouxeram para a presença de Deus, mais para a presença de Deus. Eu creio que foi aquilo que me fez também poder enxergar além do que eu pensava que eu conseguia enxergar, ampliar mais minha visão. E um conselho que eu dou para vocês se tornarem homens na sua juventude é honrar seu pai e sua mãe. E são essas pequenas atitudes que fazem a gente se tornar homem. E cara, eu falo pra você, se você não tem a presença do seu pai, a presença da sua mãe como espelhos, se espelhe em pessoas que dão mais valor à vida, não a pessoas que vão jogando ela no lixo como qualquer outra coisa, como algo reciclável, porque não é, cara. Não é. Eu tenho experiência de colegas que tinham uma vida bem sucedida, mas começaram a viver a vida de qualquer maneira e pensavam que dariam para reciclar ela após, e realmente não dá, cara. O tempo ele esgota bastante rápido. É como uma ampulheta, cara. Você vira ela aqui, ela já começa a contar, cara. Seus tempos já começam a ser contados. E você acaba perdendo mais o vigor, mais a essência quando a areinha desce, entendeu? Quando a areia desce. E se você tem família, cara, se você é casado, se você tem filhos, faça por eles, cara. Se você não consegue fazer por você, faça por eles. E outra coisa que eu tive que também abrir mão foi de amizades, cara. Outra coisa que puxa você bem para baixo também são as amizades. Algumas amizades, cara, realmente não valem a pena. Você tem que se tornar uma pessoa mais seletiva, uma pessoa que consegue escolher o melhor para a sua vida e abre mão do que é ruim. Quando você treina esse desapego,
você se torna uma pessoa mais livre, uma pessoa com mais amplas escolhas ao seu redor. E um exemplo que eu tenho de amizades é a amizade de copo, cara. Se dizer amizades de copo. Por que amizades de copo? Cara, são amizades que você vê apenas finais de semanas, cara. Chegou sexta, sábado e domingo, você começa a ver eles, mas chega a segunda-feira, cara, acabou, acabou. Você não tem aquele diálogo, não tem aquela conversa, entendeu? E essas amizades não valem a pena, pessoal, não vale a pena. O porquê de não valer a pena? O porquê, cara, é só você colocar na ponta da caneta. Você realmente quer algo para sua vida que seja momentâneo ou algo para sua vida que vai te acrescentar mais coisas? Uma pessoa para você poder se expressar, conversar, passar ali o que você tem a oferecer e o que ela tem a te oferecer também. E entender, cara, que muitas vezes a amizade de copo não vai te ajudar em estudo, a amizade de copo não vão te dar conselhos, a amizade de copo não vão estar ali, cara, no momento que você mais precisa. Você pode mandar mensagem, pode tentar conversar, mas não vai ser aquele momento bom, aquele momento de persuasão, cara, aquele momento ali que você tem aquele diálogo com aquele colega seu. E realmente, cara, eu abri mão dessas coisas, de amizades que não estão no mesmo caminho que o meu, cara, que não querem a mesma meta. É lógico que nem todas as amizades vão ter o mesmo pensamento que o seu, mas, como já dizia aquele ditado, você é o reflexo das 3 pessoas que você anda. Então, se você anda com 3 otários, consequentemente você será o quarto. E eu comecei a selecionar as pessoas que eu quero ao meu redor, e assim eu pude entender mais sobre as minhas escolhas. Outra coisa também, cara, que você tem para se tornar homem na juventude é entender que os estudos realmente valem a pena, cara. Vale a pena você focar no estudo, você focar no futuro, entendeu? Focar ali em uma experiência mais vasta, cara. Eu não recomendo que ao terminar o seu ensino médio você já faça um, uma faculdade. Eu recomendo que você tente outras áreas, cara. Tente saber aquilo que realmente você gosta. Um tio meu uma vez me disse que quando você escolhe um trabalho pelo salário, você se torna escravo do dinheiro. E um professor de filosofia também uma vez me disse que a felicidade não está em ter ou não ter. A felicidade está em progredir de um lugar que você está para algo melhor. Essa progressão é o que torna, é o que te gera felicidade. Outra coisa também bem essencial, cara, é você trabalhar com aquilo que você gosta e saber que você está realmente num caminho bom, cara. Entendeu? Porque quando você está naquele serviço que não está te valorizando, não está te dando assim uma estabilidade boa financeira, e você está dando o seu máximo, vendo que você está remando, remando e não saindo do lugar, cara, o conselho que eu dou é abandone esse serviço. Como eu disse, muitas vezes você vai ter que deixar o seu orgulho de lado e entender que as coisas não são fáceis. No caso, eu tenho meus pais que estão me ajudando nesse momento em que eu deixei o serviço
que eu estava trabalhando de lado e escolhi estudar. Mas se você não tivesse seus pais, cara, o que eu posso te dizer? Junte uma graninha ou um dinheirinho bom que dê para você ficar ali 5, 6 meses ou até um ano estudando, realmente ali estudando. Cara, se você tiver um familiar seu, larga o seu orgulho de lado, cara. Uma coisa que fala, larga o orgulho de lado. Chegue perto do seu avô, da sua avó, dos seus pais. Fala, pai, eu coloquei na minha mente que eu quero estudar para concurso. E o concurso realmente é o que eu tenho nesse momento. E eu vou precisar ficar um tempo. Parado, estudando. Não vou ficar vagabundando, cara, porque estudar não é vagabundar, tem uma grande diferença disso. E eu vou precisar da ajuda de vocês com alimentação, cara, por conta da alimentação. Você vai precisar da ajuda também com ali, isso que eu falo pra você, já junte um dinheiro que dê pra você manter suas coisas pessoais, cara. Se você não gosta de depender de outras pessoas, já tem uma renda ali, se você tem uma renda extra, tire dessa renda, cara. É o momento de você usar essa renda. E, cara, fique ali 6 meses, um ano estudando para concurso. E, cara, busque algo sempre melhor. Aí você chega, conversa com seus pais, fala, pai, eu vou ter que ficar um tempo aqui estudando, eu vou precisar da ajuda suas. Eu creio que seu pai, se for realmente um pai ou uma mãe, eles vão realmente te ajudar, cara, porque eles sabem que você está querendo algo melhor. E por que eu peço para vocês deixar o orgulho de lado? Porque muitas vezes é difícil você conversar sobre isso, você depender de algo, de uma pessoa. Mas as pessoas, cara, nesse meio, por isso que chamam famílias. Elas são para ajudar, cara, entendeu? Se você não pode contar com a família, conte com um colega, conte com um membro próximo, com a pessoa que você tem confiança, cara, entendeu? E isso te ajudará bastante. Te ajudará bastante. Eu falo pra você que o concurso é algo que abre portas para pessoas que realmente não têm assim uma condição boa para pagar uma faculdade, não tem uma condição boa para seguir caminhos que realmente, cara, são bons, entendeu? Ela abre portas para você. E para isso tudo você vai ter que, no caso, reivindicar coisas, entendeu? Eu reivindiquei a vontade porque chegava o final de semana, eu queria sair, eu queria beber, eu queria curtir uma festa. E eu abri mão de coisas que são irrelevantes. Com o tempo você começa a entender que essas coisas são irrelevantes. São coisas de momentos. Outra coisa que eu tenho para te dizer é, se você busca justiça nessa terra, ou se você busca uma vida mais fácil aqui nessa terra, paz, você não vai achar, cara. Você não vai achar. Ah, mas a vida do cristão ela é fácil. Ela é só paz. Se você está vivendo uma vida dessa, cara, você está vivendo errado. Porque o caminho, ele é íngreme. E nesse caminho há espinhos. Você, cara, que busca conformidade nessa terra, você está errado. Por quê? Justiça será só quando Deus voltar, cara. Não há justiça nessa terra. Tanto que você pode passar muitos e muitos tempos querendo algo e outra pessoa que com pouco tempo vai conseguir e você realmente não. Mas aí eu te falo, cara, o inimigo ele não vai dificultar a vida daqueles que já são deles. Mas Deus, não é que Deus dificulta a nossa vida. Deus, ele está a todo momento nos testando para saber se realmente somos aqueles frutos bons. Como assim Deus está nos testando? Cara, você acha que para entrar no reino do céu é só você fazer coisas boas? Não. Você entrar no reino do céu, cara, você tem que passar por dificuldade nessa terra, você tem que ser um soldado de Deus. E por isso que eu criei
o projeto Soldado de Deus. Como assim, cara, projeto Soldado de Deus? Esse projeto eu já tive uma ideia antes com alguns outros vídeos de outras pessoas. Não que eu roubei a ideia de alguém, não. Eu tive uma ampla visão após ver um vídeo de um cara que eu me inspiro bastante, cara, que é o Kadar, o Caveira Kadar. Ele é um cara que, como que eu posso dizer, os vídeos dele são bastante motivacional, cara. Eu peço a vocês, quando vocês acabarem de ver esse vídeo, ir no canal dele, pesquisar sobre, entendeu? É algo que faz você ter uma visão mais ampla também da vida, entendeu? E ele é um cara que já viveu, já passou por inferno e sabe como realmente são as coisas, entendeu? E com isso, cara, eu tive uma visão e realmente pensei comigo. Vou criar um projeto aonde eu vou poder ajudar mais jovens que já passaram por alguma situação que se reconheçam com a minha, entendeu? E que estejam querendo seguir um caminho mais amplo de como devemos seguir nossas vidas, entendeu? De como devemos agir, de como devemos nos tornar homens. E por isso eu comecei a gravar vídeos. E eu tenho a ideia de que se for um caminho de Deus, Deus vai me abençoar, cara. Como abençoou vários outros canais. E eu tenho em mente que isso vai pra frente, esse projeto vai pra frente, vai ser um projeto bastante reconhecido. Porque eu realmente não estou fazendo por mim, mas estou fazendo por todos, entendeu? Não é algo que eu quero realmente pra mim, é algo que eu quero passar para outras pessoas. Então, como primeiro vídeo desse canal, eu quero deixar um grande abraço a todos que estão vendo, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um e que esse começo seja o começo de várias outras grandes oportunidades a serem abertas. E para quem tem curiosidade de saber quem realmente eu sou, tem o Instagram, cara, vou deixar o Instagram aí para vocês seguirem. Tenho também no TikTok, onde eu faço conteúdos relacionados a concursos militares, entendeu? Tenho também o grupo no WhatsApp dos Soldados de Deus, temos 30 alunos. E eu recomendo, se você quer fazer parte dessa comunidade, tu mande mensagem, cara, comente aí e venha fazer parte da nossa comunidade do Projeto Soldado de Deus. Falou!